Fala, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo aqui. Trouxe dois jogos hoje para a gente poder fazer duas pré-análises aí. Separei o jogo, só um jogo de Copa e outro do Campeonato Brasileiro. O jogo de Copa entre o Haifa e o Bratislava e o jogo do Campeonato Brasileiro entre o Atlético Paranaense e Cuiabá, tá? Estou aqui no site da Aposta BF, é um site maravilhoso, uma exchange onde todos nós fazemos nossas operações, tanto o nosso bot ele roda aqui, tá? Faz todas as operações aqui, fora que também fazemos nossas operações aqui manual, beleza? Bom, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilha, dê aquele like, isso nos fortalece demais, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, o que eu vou fazer para esse jogo? Tá aqui, ó, Haifa e Bratislava. Eu vou analisar primeiro o mercado, tá? Vou analisar o mercado, tá? O que o mercado espera para esse jogo, o que as odds estão me falando para esse jogo e também quais são os mercados que pretendemos trabalhar, tá bom? Vamos lá. O que o mercado fala aqui para mim? Eu tenho um favorito, Elton. Eu tenho um favorito forte, uma cotação 1,65. Só lembrando que esse é o jogo de volta. O jogo de ida, tá? O primeiro jogo, foi lá na casa do Bratislava e o Haifa ganhou de 2-1. Então tem uma vantagem de um gol. O Bratislava vai enfrentar o Haifa agora, tá? Fora de casa. E ele tem a vantagem, tá? A vantagem do Haifa é de um gol. Se o Bratislava faz um gol, fica empatado no seu agregado. Então é importante você trazer isso para a tua pré-análise, tá bom? Então vamos lá. O mercado me traz aqui um favorito forte, a 1,65 para o Haifa. Em relação ao back empate, olha que interessante, olha esse back empate, tá? Uma cotação alta. Lembrando, vocês lembram, como sempre falo para vocês, quanto maior essa cotação, melhor. Sempre busque cotações do back empate, tá? Com odds acima, ó, odds, tá? Opa, odds, né? Acima de 3,60. 3 pontos, opa, 3,60. Por quê? Porque esse mercado ele tem relação direta com esse aqui, ó, tá? Ou seja, o mercado de empate, quanto maior a odd do back empate, tem a relação direta com o mercado de over 2,5 FT, ou seja, tendência a gols nesse jogo. O mercado está me falando. Tanto é que olha esse over 2,5. 1,64. Muito interessante. Então o mercado está falando assim, ó, tem uma tendência aí para esse jogo de over, tá? Se olhar o ambas marcas, olha o BTTS sim, tendência do Bratislava marcar gol. O mercado tá falando assim, ó, Bratislava, você tá com desvantagem, mas eu acredito que você vai fazer pelo menos um gol fora de casa, enfrentando um Raifa. Então isso é muito importante também, tá? O BTTS sim é ao nosso favor para aquelas pessoas que buscam o mercado de gols, tá? De over, que querem gols na partida. Tá? Dito isso, vamos analisar também outro mercado que eu gosto bastante, que é o CS, que é o Correct Score. Quando se trata de CS, placar correto, as pessoas têm metodologia para trabalhar em lei ou back. O que seria o lei? Lei é algum determinado placar, Elton. Tá? O lei seria o rosinha aqui, tá? Esse rosinha. Então, por exemplo, se eu for trabalhar um lei 0 a 1, cotação a 25, o que seria isso? Eu estou indo contra esse placar. Ou seja, eu estou falando pro mercado, eu tô fazendo uma operação que eu não acredito que o jogo vai terminar 0 a 1. Vai terminar 1 a 1, 2 a 1, goleada do mandante, enfim, mas não vai terminar 0 a 1. Isso é pela lei a um determinado placar do Correct Score. Também temos, né, o back, que seria o azulzinho, que é as pessoas que entram a favor de um determinado placar. E aí eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Para esse jogo, se eu for analisar, para mim, tá, para minha pré-análise, aonde tem valor, tá? Eu vejo muito valor no que, ó, nesse 2 a 1, quem pensa em operar esse 2 a 1, eu não vejo valor. Eu digo por quê? Porque quando você vai operar o CS, algum placar do CS, em back algum placar do CS, você tem que ter em mente o quê? Eu tô ali para poder me movimentar no mercado. O que seria movimentar no mercado? Poder fazer uma free bet. Então não adianta você entrar em determinado placar que você não vai conseguir free betar a tua posição. Tá? Você vai ficar lá, tomar um ajuste negativo. Tá? Então comece a perceber como que o mercado se movimenta. Então, por exemplo, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu entro nesse back 2 a 1, pô, o mercado espera o gol do Bratislava, da Zebra, então eu vou entrar nesse back 2 a 1. Né? Se eu pego um gol tanto da Zebra
tá? Se eu pego um gol da zebra, se a zebra faz aqui, ó, né? 1-0. Né? Eu tô no 2-1 e quem abre o placar é a zebra. Qual mercado vai substituir? O 2-0. E olha a cotação do 2-0. Tá 11. E você entrou no back a 9,40. Então você vai sair com ajuste negativo. E se você pega o gol do Haifa, que é o favorito? Você tá no 2-1, pegou o gol. Ele vai substituir qual odd? 1-1. Tá? Então, comece a prestar atenção nisso. Tá? Comece a prestar bastante atenção nisso. Tá? Por isso que eu não vejo muito valor nesse 2-1. Eu vejo valor, se eu pensar no back, nesse 3-1. Numa odd acima, tá? Eu vejo muito valor numa odd, nesse 3-1, numa odd acima de 17, acima de 16 ou 17, se o mercado permitir. Vai sair aqueles gols relâmpagos, sabe? Então não vejo, tá bom? Dito isso, o que eu espero para esse jogo? Espero um jogo que é um jogo, vai ser um jogo aberto. O Haifa, ele nos últimos 3 jogos, se a gente analisar aqui, ó, critérios didáticos, tá? Vamos ver os últimos 3 jogos dele aqui, ó. Cliquei errado. Dos últimos 3 jogos dele em casa, tá? Se eu for analisar os últimos 3 jogos dele em casa, a gente percebe o quê? Por que os últimos 3? Porque o outro é amistoso, então eu vou desprezar. Esses dois aqui eu vou desprezar. Então os últimos 3, ó. Placar 2-1, 3-1 e 4-1. Ou seja, ele sempre tá tomando, nos últimos 3 jogos, sempre tomou um golzinho. E é um time que faz gols. Tá? Se eu olhar o Bratislava fora de casa, é um time que não sofre muitos gols fora de casa, ó. Ó, não sofreu, não sofreu e não sofreu. 3 jogos. Ou seja, de 5 jogos, 3 jogos ele não sofreu gols. Porém, ele faz gols, ó. Fez. Ou seja, nos últimos 5 jogos, 4 jogos ele sofreu, ele fez gols. Tá bom? Mas, né? Aí você tem que sempre fazer uma ponderação. Esses times que ele não sofreu gols, por exemplo, com o vice aqui, ó. Quem é ele na fila do pão perto do Raifa? Tá? Então sempre ponderar isso. Então, para esse jogo, a gente espera o quê? Opa, cadê? Para esse jogo, o que eu vou ficar esperto? Eu vou ficar de olho nesse 3-1, uma cotação, como eu falei, acima de 16, 17, e também na linha de gols, 2,25. Tá? Deixa eu olhar. Linha de gols. Linha de gols 2,25. Mais 2,25. Ou seja, 2 gols é meio head. 3 gols paga cheia. Tá? Acima de 1,70. Esse mercado aqui, ó. Uma odd acima de 1,70. Tá? Então, para esse jogo, tem tudo para ser um jogo aberto. Tá? Lá e cá, porque o Bratislava vai tentar buscar a desvantagem que ele tá de um gol só, é pouco na minha opinião, mas o Raif é muito forte em casa, ele também vai precisar propor jogadas, porque ele não pode pensar que o Bratislava, se abrir o placar, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, é um jogo para ser um jogo muito aberto, como foi o primeiro jogo, tá? Dito isso, o que vamos analisar agora? Vamos analisar o jogo do Cuiabá, tá? Atlético Paranaense, que é outro bom jogo, tá? E Cuiabá. Mas antes de pensar em falar em odds aqui, deixa eu até fechar os mercados, que não me interessa. Tá? Vamos deixar só os mercados que nos interessam. Over 2,5 para a gente ver tendência. Tá? Over 2,5. Quiser, a gente fala um pouquinho de resultados corretos. Tá? E over 1,5. Vamos olhar. Vou usar o Sport BI no sistema de pré-análise. Vamos ver como que esse time tá. Né? Como que tá o Atlético Paranaense em casa. Sabendo o quê? Quem que é o artilheiro do Cuiabá? É o Daverson. Daversinho. Daverson. Maluquinho, que tá, Cuiabá, dica de passagem, está fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, tá? E o Atlético Paranaense é o Rock, né? Se eu olhar aqui, ó, se vocês quiserem saber, é só vir aqui, ó, a classificação, que é o Rock Júnior. Rock Júnior, Vitor Roque. É o Vitor Roque, Rock Júnior não, Vitor Roque. É o menininho, o garoto lá, que foi vendido já, tá? Então vamos olhar o nosso Vitor Roque. Roque Júnior é um jogador antigo. Pra quem lembra, né?
Zagueiraço. Então vamos lá. O que, que eu espero? Como que tá o Atlético Paranaense em casa? O Atlético Paranaense em casa, se a gente for analisar, ó, são 9 jogos. Tem um rate de aproveitamento muito bom jogando em casa. São 6 vitórias, 66%. Perdeu um só e 2 empates. Então, ou seja, tem um aproveitamento muito bom jogando em casa, o Atlético Paranaense. Muito bom mesmo, tá? Já o Cuiabá. Como que está o Cuiabá na fila do pão, na classificação, jogando como visitante, né? O Cuiabá jogando como visitante, ele também tem uma boa campanha, né? Ele venceu 5 vezes, perdeu 3 e empatou uma. Ou seja, pro Cuiabá, que falaram que era um time que ia estar brigando ali pela zona de rebaixamento, tá fazendo uma primeiro turno feito, tá fazendo uma excelente campanha. Tanto que a gente até pode ver a classificação, né? A fins didáticos, né? Vamos ver a classificação aqui, ó. Se você for analisar, são dois times que estão bem embolados, né? Na sétima e na oitava colocação. Os dois estão com 28 pontos. O Atlético Paranaense veio na sequência aqui de 2 empates. E ele, olha a sequência do Cuiabá. Isso aqui é casa e fora, tá? Olha a sequência do Cuiabá. 4 vitórias. O Cuiabá vem fazendo uma excelente campanha. E se ganha aqui, vai para 31 pontos. Encosta de vez aqui no Fluminense, até sonhando, quem sabe, né? E o Atlético Paranaense precisa também, né? Precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Vem de 2 sequências de empates aí. Então é um jogo que tem tudo para ser um jogo legal de se acompanhar. Dito isso, vamos ver o que? Sobre a frequência, né? Média de gols de ambas equipes. Como que tá a média de gols de ambas equipes? O Atlético Paranaense jogando em casa, como que é a média dele? Vamos ver a média dele, ó. São 27 gols marcados, 17 do mandante, 10 do visitante. Eu tenho uma média de gols total, tá? Gols feitos sofrido 3, uma boa média, vou diminuir um pouco aqui. Eu tenho uma média do mandante de 1,89 muito boa e de sofridos de 1,11. Visto as médias, o que a gente precisa pensar na frequência, né? Aqui, ó, frequência de gols do mandante e frequência de gols do visitante. Quando eu olho aqui, ó, o Atlético Paranaense fez gols em todos os jogos jogando em casa. 33% foi um gol, 44% foram 2 gols e 22% foram 3 gols. Só que é um time, quando eu olho aqui, ó, média de gols do mandante, ou seja, gols sofridos, eu tenho uma frequência de 44%, ele não sofreu gols jogando em casa. Ou seja, de 9 jogos, 4 jogos ele não sofreu gols. E quem que foram? Ó? Foi contra o Bahia, Corinthians, Botafogo e Goiás, né? Que os placares foi 2-0, 1-0, 1-0 e 2-0. Tá? Tirando o Botafogo, né? É isso que você tem que ponderar. Tirando o Botafogo, mas foi que não conseguiu fazer gol nele, os outros times estão tudo na tabela de baixo, né? Goiás, Bahia, Corinthians ali respirando cada vez mais, né? E eu tô tratando de Cuiabá, né? Cuiabá é um time forte, como a gente falou. Agora vamos ver o Cuiabá. Como que tá o Cuiabá jogando fora de casa, suas médias em relação à frequência de gols? Vamos ver o Cuiabá. Bom, você percebe que o Cuiabá é um time que não faz muitos gols fora de casa, né? Mas ó, são 17 gols, 8 gols do mandante e 9 gols do visitante, que é o Cuiabá. A média de gols total, gols feitos sofridos, é 1,89. Gosto muito acima de 2,90, 2,80, 2,90, para cima vai, tá? Média de gols do mandante. Tem um time também que não sofre muitos gols. Média de gol do visitante, um golzinho ali por jogo, né? Se eu for olhar a frequência, o que, que eu percebo? Ó, 33% o mandante não conseguiu fazer gols no Cuiabá, que representa a 3 jogos. Quem foram os mandantes que não conseguiram fazer gol no Cuiabá? Né? Fortaleza, que é um loop, vai e vem. O Goiás está lá embaixo e o Cruzeiro, que está ali na meio de tabela ali. Né? Então são times que não conseguiram fazer gols no Cuiabá. Só que o Cuiabá é um time que faz bastante gols. Se eu for analisar aqui, ó, né? Frequência 22% ele não conseguiu fazer gols, né? Que representa o quê?
Dois jogos, então é baixo, né? É baixo. Foi contra quem que ele não conseguiu fazer? O Vasco da Gama, né? E Fluminense, tá? Só que você percebe que a maior incidência, a frequência de gol dele é um golzinho só, 55%, um golzinho só. Por isso que eu tenho aqui uma média de um gol, tá? Dito isso, o que a gente pode ver? Vamos ver o confronto entre eles, né? Eu até deixei aqui, ó. O que seria o confronto? Head to head, confronto entre eles. O que eu posso analisar aqui? Os melhores momentos do Atlético Paranaense jogando comandante, no minuto 31 ao 45, são 6 gols. Já do Cuiabá, também é do minuto 31 ao 45, são 3 gols. Só que o Cuiabá sofre muito gols no começo do jogo, né? Ó, do 0 ao 15. Só que eu tenho um Atlético Paranaense que não fez ainda nenhum gol dos minutos 0 ao 15. E se eu pensar a incidência do over 1,5, ó, 78%, ou seja, de 7 jogos, de 9 jogos, 7 jogos teve incidência do over 1,5. Já que eu tenho 56%, ou seja, de 9 jogos, só 5 jogos saíram over 1,5. E quem marcou primeiro, ó, os dois estão empatados com 44%. Tá? E aí eu vou pensar no over HT, né? No over HT, eu tenho aqui, ó, 100% de um lado e 67% do outro. Ou seja, quem puxa esse over HT é o Atlético Paranaense, porque eu estou lendo aqui separadamente. Sem sofrer gols no HT, 56% contra 44%. Ou seja, de 9 jogos, 5 jogos o Cuiabá não sofreu gols no HT. De 9 jogos, 4 jogos o Atlético Paranaense não sofreu gols no HT. Sem marcar gols no HT, 22%, ou seja, 2 jogos. De 9 jogos, só 2 jogos o Atlético Paranaense não marcou gols no HT. E de 9 jogos, 5 jogos o Cuiabá não marcou gols no HT. E se eu fizer o cruzamento, eu tenho um time que faz gols, bastante gols no HT, que é o Atlético Paranaense, contra um time que quase bateu ali 50%, que é o Cuiabá, que é 56%. Por isso que eu tenho esse cruzamento aqui, ó, tá? Isso não quer dizer que não vai sair gols no HT, mas eu gosto muito abaixo de 50%. Então, ou seja, um time que faz bastante gols no HT contra o time que marca, que sofre bastante gols no HT, tá? E aí, se eu for partir agora para as probabilidades, o que o mercado espera, né? Over 1,5, ó, 67%. Por quê? Porque a gente viu lá que é um golzinho só. Agora o over HT, 84%, porque eu vi que tem um Atlético Paranaense que faz bastante gols contra um time que é o Cuiabá, que é ali, ó, né? Tá no metade ali, ó, que sofre gols no HT. Tem um time que marca bastante contra o time que mais ou menos sofre, tá? Aí se eu entrar aqui, eu tenho outros milhares de informações, tá? Eu tenho aqui toda a tabela do over HT, eu tenho toda a tabela do over FT, eu tenho as médias, tenho o CV com de variação, então você percebe o que, ó? Olha o coeficiente de variação dele como é bom. Ó. Você pega dos últimos 5 jogos marcados, ó, 1,80. Eu tenho um coeficiente de variação bom. Quanto mais próximo de zero, mais confiável é. Também tem um golzinho aqui, ó, gols marcados. Também eu tenho um coeficiente de variação bom. Médio gol sofrido. Você percebe que o Cuiabá não é um time que sofreu muito nos últimos 5 jogos, só 0,60. Já o gol sofrido eu tenho 1, mas eu tenho um coeficiente de variação alto. Quanto o coeficiente de variação aqui, ó, 0,90. Tá? Agora, o que o mercado espera? Vamos analisar as odds, né? A gente fez um overview aqui, né? O que o mercado espera, né, para esse jogo? O mercado espera o que para esse jogo? O que, Elton? O que? Vamos analisar. Eu tenho um favorito fraco, odd de 1,90. Bom para se operar, bom, gosto dessa odd, bom para se operar uma simetria. Que o seu Atlético Paranaense for com tudo para cima, empurrando com a torcida, tá? Então é um bom jogo para você acompanhar, tentar pegar esse back, ficar um tempo exposto, desde que o Atlético Paranaense apresente, tá? Desde que o Atlético Paranaense ele apresente os critérios para você operar o seu back, lembrando que o back ele é construído no decorrer do primeiro tempo, com pó de bola, penetração dentro da área, arremates no gol, tá? Eu vou dar um dia eu vou gravar um vídeo explicando quais são os critérios que a gente gosta quando vai operar um back, tá? Aí, lembra que eu te falei? Olha o back empate.
abaixo de 3,60. E aí ele faz a ligação com over 2,5. Ou seja, mercado tendência under 2,5. Uma baita tendência de under 2,5. Olha o under 1,59. Tá? Para esse jogo, vou ser muito específico para vocês. Eu vou ficar esperto em dois mercados. Ou um possível back Atlético Paranaense e o over 1,5 FT. Já está com uma odd linda, 1,56. Esperar lá até o minuto 15, essa odd conseguir bater a 1,75 é magnífico, tá? Essa odd aqui bater a 1,75 seria lindo, desde que o jogo apresente comportamento. Os times queiram, né, mostrar tendência de gols ali, pegar uma simetria aqui é fabuloso, é maravilhoso. Tá? Então é isso, pessoal. Deixo aqui nossa pré-análise para vocês, quais são os mercados que a gente pretende trabalhar nesses dois jogos, tá bom? Eu gostaria muito, assim, eu vou até fazer um pequeno desabafo, né? Eu gostaria muito de fazer vídeos um pouco mais curtos, que eu vejo aí, né, no YouTube as pessoas dando planejamento, palpite, tá? Mas eu vou tentar ao máximo, tá? E aqui eu prometo pra você tentar ao máximo trazer mais jogos de pré-análise e vídeos mais curtos, de 17, 18, 20 minutos aí, e tentar colocar mais pré-análise aí, senão vai ficar vídeos muito longos aí, de 40, 50 minutos, e eu às vezes vou analisar dois jogos só. Tá, pessoal? Então é isso, tá? Se inscreva no canal, compartilha, dê aquele like, isso nos fortalece demais a cada vez crescer, beleza? Tamo junto e fique com Deus.